Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos juntos mais uma vez nesse sábado abençoado, sim, na trilha da graça. E hoje o nosso tempo juntos vai ter um formato um pouquinho diferente. Ao invés de ser um devocional, o Na Trilha da Graça vai entrevistar uma pessoa queridíssima, amada do Senhor e amada do coração da PIB Foz. Nós temos o prazer, o privilégio e a honra de receber conosco aqui o pastor Ismael Mendes, é nosso missionário. O pastor Ismael é casado com a irmã Cibele, tem duas filhas, a Amanda e a Ilessa, e nós temos esse privilégio. Ele é o nosso missionário lá em África, em Angola, e hoje teremos um tempo junto com ele, um tempo onde vamos ouvir algumas coisas, ouvir alguns testemunhos e, sobretudo, conversar sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Então, conecte o seu coração aí. Se você ainda não compartilhou, se você está no Facebook e ainda não compartilhou, compartilhe para que mais pessoas possam ter esse tempo aí de meditação na palavra do Senhor, por que não dizer? E também, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, faça isso, clique lá na inscrição do YouTube, PIB Foz Oficial, se inscreva no nosso canal do YouTube, você deve estar vendo aí um QR Code na sua lateral. Se você escanear, você vai direto para as nossas mídias sociais e poderá ter ali um tempo de interação com a igreja. É um privilégio poder entrar na sua casa e juntos meditarmos na palavra do Senhor, estarmos nesse tempo tão gostoso e precioso. Pastor Ismael, seja muito bem-vindo a esse espaço precioso do Senhor e está agora podendo se comunicar com os nossos irmãos da PIB Foz. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Nós estamos no Brasil já há 6 semanas, mas por causa da situação que nós estamos vivendo, não estamos podendo estar junto com os irmãos, mas poder comunicar com vocês nesse tempo e gastar um tempo com a igreja de Foz, será uma bênção para nós. Amém. Nós fizemos questão de estarmos juntos nesse momento, justamente por isso que ele acaba de dizer. Ele chega no Brasil e vai visitar todos os irmãos, está aqui na igreja, sempre pregando, trazendo a palavra do Senhor. E, infelizmente, o óbice causado pelo coronavírus fez com que ele não pudesse ter essa interação. Mas aqui nós vamos poder chegar na sua casa de maneira imediata. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com o nosso querido pastor Ismael. Pastor Ismael, então eu quero começar pedindo para que o senhor contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho, história de vida, porque é possível que alguns dos irmãos que estejam nos assistindo hoje à noite ainda não conheçam o senhor muito bem. Então, se apresenta. Eu quero dizer que o pastor Ismael, junto com a sua família, é membro fundador da PIB Foz, não é? Mas talvez alguns irmãos ainda não conheçam. Então, se apresente, conta um pouquinho da sua história para nós. Eu sou do Espírito Santo, na verdade. Minha família migrou para o Paraná no ano de 68. Chegamos em Foz nos anos 70, início dos anos 70, e fomos da congregação congregação de Sangafunda, aqui perto de Foz. Depois mudamos para a cidade, nos tornamos membro da igreja da cidade. Aqui participei de todas as classes, fui embaixador do rei aqui em Foz, fui presidente do adolescente, fui presidente dos jovens e participei do trabalho da juventude, e até que Deus nos chamou para missões. Mas nós crescemos, vimos a igreja ser organizada. Em 74 nós estávamos aqui, éramos ainda criança naquela fase, e participamos da vida da igreja até Deus nos chamar para o ministério. Fui batizado aqui pelo pastor Derek, na igreja de Foz, e somos realmente membros da igreja desde criança. Amém. Que gostoso, né? Alguém que praticamente nasceu aqui, veio do Espírito Santo, mas praticamente nasceu aqui, acompanhou todas as fases da igreja no seu nascedouro, batizado pelo querido pastor Derek, que deixou marcas indeléveis aqui na vida da igreja, viu, pastor Ismael? As pessoas lembram dele com muita deferência, com muito amor e carinho, assim como lembram do Senhor e do ministério do Senhor aqui. Mas eu quero então fazer uma segunda pergunta para o Senhor, na verdade, para que o Senhor diga aí para o povo que está nos assistindo, fala para nós, conta um pouquinho de como foi o seu chamado missionário, porque algumas pessoas, pastor, têm a ideia de que o chamado missionário é uma coisa apoteótica, misteriosa, sabe? Aquela coisa, uma coisa mística. Conta um pouquinho como foi a sua história para o povo que está nos assistindo aí. Eu creio que foi uma coisa quase natural. No ano 86, foi um ano muito bom para mim. Eu estava envolvido muito com a juventude da igreja, eu estava envolvido com a juventude Batista Oeste do Paraná. Eu creio que aquele ano, 86, eu fui o presidente de Juventude Batista Oeste do Paraná. E era um ano, estava estudando, trabalhando, estava bem. E parece que começou um aperto no meu coração que faltava alguma coisa. Eu lembro que eu acho que a Salete era a presidente da Juventude de Foz e ela ia trazer alguém
que ia falar para nós sobre santidade. Uma prima da Salete de algum lugar ia vir, ia fazer uma conferência de 3 dias para a juventude, falando sobre santificação. E o dia que a prima da Salete chegou foi interessante. Ela não tinha nada daquele estereotipo de missionária. Ela era uma moça, chegou de jeans, desbotado, meia hippie. E eu, missionário batista, devia ser uma pessoa aí de seus 30, 40 anos, social. E chegou aquela moça bem à vontade. Eu olhei e falei, mas que missionária é essa? E sentei lá para ouvir, mas eu realmente não estava dando muito crédito à tal missionária. Eu julguei o livro pela capa. Mas aquela moça falou com tanta autoridade sobre santificação, que no segundo dia eu estava no primeiro banco. Eu sei que daqueles dias que ela ministrou para a juventude, eu senti no coração que eu queria ter aquela autoridade espiritual que ela tinha. Ela estava falando com autoridade que me marcou, e eu perguntei aonde ela estudou. Ela falou, eu orei a respeito, e aquilo começou a me incomodar. Isso foi em 86. Aquele ano, Deus começou a mexer na minha vida, e eu lembro que dezembro de 86, dia 31 de dezembro, eu fui para a vigília de oração da igreja, virada do ano, e eu falei, Deus, essa inquietação no meu coração, o Senhor pode fazer o que quiser com a minha vida, mas eu quero responder a isso. Entreguei minha vida, entreguei totalmente, falei que o Senhor quer mudar, mude, e aquela consagração. E depois disso, Deus começou a mudar os valores. No ano de 87, eu tinha certeza que eu deveria ir fazer o curso de missões, lá em Porto Alegre, onde aquela moça fez. Aí eu cheguei lá pensando que eu ia ficar só aquele ano na missão. Fui lá para fazer um curso e voltar. Até eu pedi licença no trabalho, não demiti. Quando cheguei lá, eu senti que eu devia permanecer. Aí eu pedi demissão, continuei trabalhando. E foi aí que eu comecei a trabalhar com missões. Fiz mais um curso, depois do curso básico de missões, fiz um curso sobre plantação de igreja. Trabalhei com plantação de igreja há algum tempo. E foi nessa fase que Deus mudou, que eu pensei que Jocum seria só uma aventura missionária, ir para o campo, fazer um intercâmbio, trabalhar alguns meses e aprender mais da palavra de Deus. Minha primeira ida para Jocum foi esse pensamento. Eu não achei que seria carreira de vida. Mas enquanto trabalhava lá, Deus foi confirmando, e a alegria de ver o resultado do trabalho, ganhar almas e tal. E naqueles primeiros anos lá eu decidi que isso seria a minha vida. Amém. Amém. Que lindo, pastor Ismael, ouvir como Deus se move na vida dos seus servos quando Ele chama. E aqui fica claro para você que está nos assistindo que não foi nada místico. Não. Pelo contrário, foi o Senhor movendo o coração, usando pessoas. Talvez você que está nos assistindo aí hoje à noite está ouvindo isso e tem aí um latejar no seu coração nessa área de missões. Não retroceda. Ouça o chamado do Senhor, aceite esse chamado e deixe Deus te usar, assim como Deus tem usado a vida do pastor Ismael, mas desde aquele tempo levantado, treinado, para que ele pudesse exercer o chamado missionário com tanta competência. Pastor, conta para nós, parece-me que uma jovem entrou no meio do caminho aí nessa história, não é? Então conta para nós um pouquinho da história da entrada dessa jovem e como ela influenciou também na ida e por quê. Nós já falamos que o senhor é missionário em África e em Angola. E o porquê África e Angola? Conta para nós. Olha, houve um intercâmbio da Juventude Batista de Foz e a Juventude Batista de Tupã em 86. E por causa desse intercâmbio eu conheci Cibele, que era membro da Igreja Batista de Tupã. E ela, quando nós nos encontramos, ela disse que tinha um chamado missionário, que ela estava fazendo faculdade de línguas, que ela terminaria a faculdade e iria para o Nordeste trabalhar como professora num projeto da Junta de Missões Nacionais no Nordeste. E a minha resposta para ela foi, que interessante, eu quero abrir minha própria empresa, quando você for missionário eu quero investir no seu ministério. Foi essa a resposta que eu dei a ela. E nós começamos a conversar, corresponder, e isso se tornou um relacionamento. E acabou que eu fui para missões antes dela. Deus falou comigo, eu fui para Jocum em 87, ela ainda estudou 87, estudou 88, ela terminou a faculdade no final de 88, e 89 que ela se juntou à missão. Mas Deus falou comigo, eu fui antes, e aí como depois ela viu o que Deus estava fazendo na minha vida lá em Porto Alegre, ela veio, fez a escola de missões, e eu, quando eu estava nessa fase, eu creio que quando eu fiz a escola de plantação de igreja em 89, final de 88, eu achei que eu iria para o norte da África, porque eu vi que meu nome é Ismael, meu pai é Ibrahim,
eu tenho uma aparência das pessoas da Líbia e daquela região do norte da África, e eu achava que meu ministério seria ali. Então, eu já comecei a entrar em contato com a base da missão no norte da Espanha, que dali seria atravessar para o norte da África seria fácil. E eu pensava, falo espanhol, vou para o norte da Espanha, aprendo árabe e entro no norte da África. Esse era o pensamento inicial, e acabou que final de 89, eu fui fazer um curso em Belo Horizonte de 3 meses, que é Liderança e Estratégia de Missões, Escola para Líderes e Obreiros. Durante aquele curso, Loren Cunningham falou conosco sobre os países de língua portuguesa da África, que não tinha nenhum trabalho de missão, que tinha muitas tribos não alcançadas, e nós, por falarmos português, teríamos acesso direto ao país. E ele nos desafiou a orar. Eu lembro que eu orei, e naquele dia nós estávamos reunidos no templo da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, éramos cerca de 2.000 missionários, e nós reunimos, depois daquela mensagem, 17 pessoas, falamos que Deus falou conosco para ir para Angola. Daqueles 17, quando nós fomos estudar que o país era comunista, tinha guerra, tinha epidemia de cólera, tinha o maior número de minas terrestres no chão por pessoa no mundo, daqueles 17 ficou 5. Uns foi desistindo, Deus mandou ir para outro lugar, eu tenho que cuidar da minha família, tenho que enterrar meu pai, e por aí afora. Eu sei que no final sobrou 5. E a Cibele se juntou à equipe, e nós fomos para a África em junho de 91, nós fomos em 6, que chegamos em Angola para começar o trabalho da missão lá. Amém, que coisa linda, né? E agora chega essa jovem, se une com essa expectativa e o pulsar no coração por missões. Isso é muito lindo, louvado seja Deus, e ver como Deus faz, né? No intercâmbio, você conhece aquela que você seria o investidor para missões, né? E se torna um parceiro para a vida, investir na vida e parceiro para a vida. Já vamos fazer 30 anos de casado daqui a alguns meses. Olha aí, que bênção, que bênção. Santo intercâmbio, né? Precisamos voltar a fazer alguns intercâmbios, viu, irmãos? Intercâmbios, nós temos inclusive casamentos tão longevos e abençoadores como esse do pastor Ismael e da irmã Cibele. E, aliás, vai um abraço bastante afetuoso e fraterno para a irmã Cibele. Pastor, conta um pouquinho para nós agora de como se dá o seu trabalho nas dimensões todas. É claro, o tempo é reduzido, mas nas dimensões todas do seu trabalho, os desafios como líder, missionário, líder, e também você pode contar um pouquinho do trabalho pastoral, porque além de tudo isso é pastor lá em Angola. Então conta um pouquinho para os irmãos que estão em casa. Nós somos fundadores da missão em Angola, chegamos em 91, começamos um centro de treinamento. A primeira fase do nosso trabalho em Angola foi cuidar de refugiados de guerra. Pessoas estavam morrendo de fome e nós tínhamos ajuda humanitária vindo da Europa, tínhamos uma parceria com a organização luso-alemã, que mandava recursos, nós administrávamos esses recursos, alimentos, roupas e cuidávamos de refugiados. Mas aí nós registramos a missão no final de 92, começamos a treinar missionários nacionais em 93 e hoje nós temos, a maior parte dos nossos líderes são nacionais. Nós temos 3 centros de treinamento, temos o centro em Benguela, que foi o primeiro que plantamos, onde treina e lidera projetos de missões. Temos o centro, o AMBO, onde eu estou, que temos uma equipe trabalhando com desenvolvimento comunitário e treinamento missionário, enviando equipes. E nós temos uma outra base que nós fundamos na tribo. A primeira equipe de angolanos que viemos para uma tribo para alcançou aquela tribo, aquele rapaz passou 12 anos em cima de uma montanha, alcançando uma tribo. Quando ele estabeleceu o trabalho, deixou a tribo evangelizada, ele desceu e começou um trabalho no pé da montanha, no meio da savana. E ali nós construímos um centro de treinamento, é onde nós coordenamos hoje o trabalho com os povos não alcançados. A partir daquela base, nós temos 4 traduções da Bíblia em andamento. Recentemente tive uma reunião com os tradutores, com a Wycliffe, e planejamos o lançamento oficial da primeira tradução. A Bíblia vai ser colocada à disposição daquele povo. Então, a tradução oral, nós estamos na oralidade, e temos a primeira fase, 2 fases da tradução pronta, já estamos usando ele no povo, e agora estamos pondo a Bíblia naquela língua à disposição das igrejas e dos missionários para ajudar a gente a alcançar aquela tribo já com essa ferramenta, uma Bíblia oral, gravada no Megavoz, que é aquele aparelhinho que atrás tem uma placa solar,
no centro tem uma memória e depois ele tem só ligar e desligar. Então a pessoa põe ele no sol, carrega, vira, aperta, liga a Bíblia, você pode voltar, pôr para frente e ouvir a Bíblia na própria língua. Como o povo não lê, essa é a forma de levar a Bíblia oral para o povo. Então já temos essa ferramenta, estamos trabalhando 4 línguas. A partir desse centro de treinamento nós alcançamos tribos não alcançadas e temos esse trabalho em Angola chamado Missões de Fronteira. Eu já fui o líder nacional de Angola, hoje nós temos uma equipe de liderança nacionais que lidera a missão e eu hoje sou o ancião da Jocum para os países da região, a região centro-sul da África, que envolve São Tomé, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Malau, Moçambique. E além de liderar a base que eu faço parte, que na verdade essa base, eu levo o nome de líder, mas quem lidera a base mesmo é a Cibele, ela que é a administradora da base. Nós temos uma equipe de jovens angolanos que coordena todo o trabalho e eu só descasco os pepinos mais difíceis. Mas também, 5 anos atrás, o pastor Mateus Chaves, era o presidente da Convenção Batista de Angola, morreu e deixou uma igreja estruturada, mas sem pastor, e a igreja não tinha pastor nem tinha templo, ela reunia na capela do Seminário Batista. E eu estava sentindo no coração que quando ele adoeceu com câncer, que eu deveria ajudar ele. Só que eu era pastor, eu ajudava uma igreja, e quando eu estava pensando em me desligar dessa igreja para ajudar, a igreja teve uma crise que eu não podia sair, deixar aquela igreja naquele momento. Aí eu ajudei a igreja a superar a crise, enquanto a minha igreja, que eu era membro, estava superando a crise para eu poder sair, ele morreu. Aí eu fui, depois de um ano, eu me apresentei para a igreja, para que eu estava disposto a servir a eles como pastor. Aí assumi essa igreja, que é a terceira igreja batista do Ambo, e nessa fase tinha um rapaz que estava terminando o seminário, ele terminou o seminário, foi ordenado pastor, trabalhou como auxiliar comigo, nós tocamos a igreja juntos por 3 anos, aí ele foi pastor auxiliar, eu passei ele para pastor junto comigo em colegiado, e agora está na fase que eu estou saindo e ele está assumindo a presidência da igreja. Eu ainda vou ficar lá como pastor auxiliar, eu vou ser só o velho lá, mas ele vai tocar a igreja. Porque eu tenho também já a responsabilidade da base, a responsabilidade regional e a responsabilidade da igreja. Estou com 3 empregos, na fase agora já estou perto dos 60 anos de idade, onde eu achei que eu deveria diminuir a carga de trabalho, eu aumentei. E estou com 3 empregos, então eu estou agora nessa fase do pastor Éder tocar a igreja e eu ficar na igreja, mas eu quero ficar mais ajudando ele no que eu puder. E a igreja, a terceira igreja batista, é uma igreja muito interessante, é uma igreja que ama missões. Nós tínhamos 14 congregações, a mais perto fica 2 horas dirigindo estrada de chão adentro, a mais longe fica 9 horas de picada 4x4. E nós sustentamos um missionário a igreja sustenta um missionário em cada congregação. Esse ano nós tivemos a bênção de organizar já 2 congregações, igreja, e tem mais 2 que estamos sendo preparadas para ser organizado e ordenado pastor, o missionário ser ordenado pastor, ordenado ao ministério. Então nós estamos numa fase, nesses 4 anos que eu liderei a terceira igreja batista, nós ordenamos vários pastores, um deles é missionário, foi para São Tomé e Príncipe, trabalha lá. Um ficou como pastor auxiliar de igreja e 2 assumiram as congregações que foram organizadas em igreja. Então, agora é uma igreja muito interessante de jovens. Você tem uma ideia, é uma igreja muito jovem. Eu sou um dos mais velhos da minha igreja, porque a expectativa de vida de Angola é muito baixa. A expectativa de vida de Angola é 54 anos hoje. Então, esse ano passado mesmo, morreu 3 pastores na nossa ordem dos pastores, e eles tinham de 58 e 62. Então, eu estou com 55 hoje, em julho eu faço 55, isso já, você sabe que já está na reta final, na ideia de um angolano, já é um velho. Tanto que as crianças da igreja me abraçam e me chamam de avô. Eu acho que na minha igreja deve ter 5 ou 6 pessoas mais velhas que eu na igreja. Então, por causa da expectativa de vida ser baixa no país. Então, eu tenho essas funções. O meu trabalho na região, nós temos bases da Jocum em todos esses países. São Tomé é uma ilha no Atlântico. Para sair de Angola lá é um voo de 1 hora e 45 minutos. E é um país pequeno, um país ilha. São Tomé é uma ilha, Príncipe é outra. O país é chamado São Tomé e Príncipe. É um país de mais ou menos 200 mil habitantes, 150 mil pessoas em São Tomé e 50 mil em Príncipe. Nós temos um trabalho lá
em São Tomé, e é interessante que quase todas as igrejas de São Tomé foram fundadas pela Jocum. Então nós temos lá a Igreja Batista, fui lá, fiz um trabalho com a Igreja Batista de São Tomé, e aí, enquanto pastor, eu me converti na Jocum, eu fiz a ETED primeiro, depois fui fazer o Seminário Batista. E aí fui a outra igreja, a mesma coisa. Várias igrejas que eu tive, porque nós chegamos, só tinha uma igreja no país quando a Jocum chegou lá. Então, aí nós temos treinamento em Moçambique, nós temos cerca de 7 bases, cerca de 200 missionários em Moçambique, temos Malawi, nós temos um trabalho muito interessante, fronteira de Moçambique com Malawi, nós temos uma tribo chamada Iaus, que é uma tribo muçulmana, e nós estamos com um grande avivamento no meio deles, nós temos um grande número de Iaus se convertendo, nós batizamos cerca de 3.500 Iaus nos últimos 4 anos, nós fechamos algumas mesquitas e os líderes se tornaram líderes de igreja. Então está muito interessante esse avivamento entre o povo Iau. É um dos 69 movimentos cristãos que está acontecendo no meio de tribos muçulmanas. Hoje nós temos, contando, 69 focos de avivamento, onde a igreja está crescendo de forma sobrenatural no meio do povo muçulmano. E esse trabalho entre Moçambique e Malawi é um desses focos de avivamento. Amém. E aí temos trabalhos nessa região, tem sido muito interessante. Hoje mesmo eu tenho tido uma reunião, toda segunda-feira a gente faz uma reunião no Zoom online com os líderes, o que nós chamamos os anciãos fundadores da África. Eu sou o mais novo desse grupo de anciãos fundadores de trabalhos, e nós oramos pela África, nós conversamos o que está acontecendo no continente, de várias partes do continente, oramos juntos online, e depois nós ligamos. Cada um tem que ligar pelo menos para 2 ou 3 líderes para dar direção, consolar e orar com ele por dia. Então eu estou aqui, mas tenho feito esse trabalho. Reuniões de oração na segunda-feira e ligação para os nossos líderes na África para estar dando a eles cobertura espiritual enquanto nós trabalhamos. É apaixonante ver o pastor Ismael falando com tanta visceralidade, e talvez você não consiga capturar o ambiente, a ambiência e o clima do coração dele enquanto ele fala, aqui estando presente. O brilho no olhar, e ele dizendo que três trabalhos, né? Eu espero que você descanse um pouquinho mais, pastor, mas Deus chama aqueles que estão envolvidos na sua obra. Então que Deus continue te usando poderosamente. Tantas realizações, desafios, mas tantas realizações para a honra e a glória dele, e ouvir dos movimentos de avivamento, o poder de Deus sendo manifesto no meio do povo, salvando vidas. Isso enche o nosso coração de alegria e faz a gente dar um brado retumbante de dizer: vale a pena, valeu a pena. Pastor, o ano passado aconteceu um evento que certamente foi o evento mais dolorido, mais doloroso, mais triste da sua história como homem, como servo de Deus, como pai, como marido, e da história da sua família, que foi a morte, o falecimento da Ielissa. Se o senhor se sentir à vontade, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa situação, como está o coração, porque é muito recente, mas como tudo aconteceu, como está o coração, se houver tranquilidade e aquiescência do seu coração para falar para os nossos irmãos, aí você pode dirigir a esses amados irmãos que estão ouvindo e vendo o senhor agora. Para nós foi, sem dúvida nenhuma, acho que nós passamos por muitos sofrimentos. Eu lembro de situações muito difíceis que a gente pensava assim, não, isso é a pior coisa que já aconteceu comigo, morte de colegas, ir buscar, teve situação de discípulos nossos sofrer ataques nas estradas, e emboscados na estrada, aí falar, olha, aquele pessoa que saiu da tua casa está morto já há 2 dias, o corpo dele está na beira da estrada, em tal lugar, a gente tem que pegar o carro, ir lá buscar o corpo e enterrar e tal, situações assim. Mas realmente a morte da Ielissa foi a pior coisa que aconteceu para nós, porque nós, quando fomos para a África, nós sabíamos os riscos, nós pensávamos que tínhamos grande possibilidade de morrer. Teve até um pastor que profetizou que morreríamos lá. Eu lembro de uma vez eu estava pregando numa igreja,
e falando, levantando sustento, fazendo promoção missionária para ir para a África em 1990, e um pastor falou, esse negócio, vocês vão em 6 para a África, lá tem cólera, lá tem guerra, lá tem minas, e eu não creio que vocês devem se arriscar assim, por que vocês não pegam 6 angolanos, traz aqui e treina? E eu lembro que para mim foi uma coisa, o pastor falou isso, como é que eu vou responder sem ofender esse homem, porque eu estou aqui para a igreja dele investir no nosso ministério. Aí eu falei, pastor, Jesus não pegou 12 homens, levou para o céu, treinou e me trouxe de volta. Jesus veio e morreu. Então, eu acho que servir a Cristo às vezes envolve morte, e se for o caso, nós estamos indo para servir a Deus. E nós realmente éramos jovens, estávamos aquela coisa de irmos até as últimas consequências pelo Evangelho e sabíamos dos riscos. Depois veio a fase que as nossas filhas nasceram. Nós estávamos no campo, fomos para o campo missionário, o campo de Angola, com 10 meses de casados. E aquela fase, agora as crianças nasceram, a Amanda teve malária com 3 meses de idade, ela teve malária e tinha que dar cloroquina para elas, e eu lembro que tinha uma cloroquina xarope, que era amarga, terrível, e fazia as crianças engolir aquilo, e às vezes à noite acordar, e a criança tremendo de febre, e você sabe que a febre não pode passar de 40, que pode dar convulsão, e aí entrar em malária cerebral, ter que molhar toalhas, enrolar a criança já tremendo de frio em toalhas frias, e orar por ela e falar, Deus, foi o Senhor que nos deu, se o Senhor levar, é do Senhor, mas entregar elas para Deus, porque o único jeito de enfrentar essas crises era entregar para Deus e deixar Deus estar aí. E a Elissa também, a Cibele teve malária na gravidez, e nós depois teve malária ainda pequena, e nós tivemos que entregar para o Senhor. Então, sempre tinha possibilidade de morte. Passamos por isso, tempo de guerra, passamos por isso com doenças. Aí as crianças cresceram, estudaram, nós viajamos em lugares perigosos e fizemos homeschool. Ela terminou o médio, começou a faculdade e você esquece disso, o país acabou a guerra, começou a ter segurança e tranquilidade, aquela fase de falta de luz, de água, de tudo, passou, nós construímos um centro de treinamento com relativo conforto e você esquece de tudo aquilo. E eu lembro que o caso da Elissa é membro da igreja conosco, ativa na igreja, e ela começou ela tinha esse rapaz que era amigo do ensino médio, que ela estudou em homeschool, escola em casa até a 9ª. Na 10ª ela foi para um colégio particular, português, e lá conheceu esse menino que era amigo estudaram junto o médio todo. Aí ela entrou na faculdade em Angola, na faculdade fazer línguas, e ele foi para Portugal fazer aviação. Um ano depois, o rapaz se envolveu em drogas lá na Europa e voltou drogado e tal. O pai começou a cuidar. Passou um tempo, ele se reaproximou de Elissa e pediu ajuda. E nós não gostamos da amizade dela com esse rapaz. Falamos, pai, isso não é namoro. Ele é meu amigo de infância, ele está com problema e eu estou ajudando ele. Ele foi à igreja com ela e ela estava ajudando ele e tal. O pai desse rapaz é meu amigo, assim, amigo não. A gente pesca junto, eu conheço ele da cidade, ele é um empresário na cidade, pessoa conhecida, que eu conheço a família. E quanto à nossa amizade, eu lembro que eu falei, pô, se é amizade tá bom, mas está parecendo um namoro. Não, pai, eu estou ajudando ele, se é amizade. Em julho, eu estava dando aula, eu estava em Maputo, eu lembro que era no final de julho, pelos dias 19 de julho, ela mandou uma mensagem, pai, deixa eu falar uma coisa contigo, esse rapaz me pediu em namoro, eu sei que o papai numa prova, mas ele mudou de vida, ele está bem, ele está assim, eu estou pensando em aceitar. Eu falei com ela, filha, eu não vou discutir isso com você pela internet. Quando chegar aí eu converso, mas você sabe que um namoro com esse rapaz eu não aprovo porque vai contra os nossos valores. E aí ela disse, pai, a decisão é tua ou é minha? Eu falei, eu te disse que você, depois que terminar a faculdade, estiver sustentando, as decisões são tuas, a decisão é tua. Você é de maior, a decisão é tua, mas vai contra os nossos valores e os princípios que eu sempre te ensinei. Quando eu cheguei em casa, eu decidi não discutir o assunto com ela, orei por umas 3 semanas e chamei ela para conversar. Ela disse, pai, você tem razão. Mal começou e já terminou. Ele não tem os nossos valores, não tem os nossos princípios, ele não é pessoa para mim, para um relacionamento de namoro. Está terminado, já, papai pode esquecer isso. Aí eu tentei conversar, ela falou, não tem mais nada para conversar, está terminado.
Aí fiquei mais aqueles dias e eu tinha que dar aula em Windhoek, na Namíbia. Eu tinha que dar aula no curso de treinamento de missões na última semana de agosto. E eu viajei, dei aula de segunda a sexta, meio-dia eu terminei as minhas aulas, saí de lá às 14 horas e dirigi 700 quilômetros, cheguei 22 horas na fronteira, me alojei para dormir e cruzar a fronteira de manhã. É possível que saiu com os amigos e tal, depois vamos ver. Mas aí deu 22h30 e ela falou, o telefone dela está desligado, eu não consigo falar com ela. Aí eu falei, bom, ela pode ter batido o carro, pode ter acontecido alguma coisa, vai, pega os rapazes da missão, vai à cidade, vê a escola que ela saiu. E aí ela começou a procurar, passou a noite inteira procurando, nada. Aí aquela noite eu lembro que eu fiquei no WhatsApp a noite inteira, conversando com a Cibele, vendo o que está sendo feito, contactando pessoas da igreja, policiais, amigos e pessoas do Hospital Central, a gente tudo fazendo, e eu do lado da fronteira, esperando a fronteira abrir de manhã para cruzar. Eu lembro que eu não sei a hora que eu dormi, mas até 3h30 da manhã eu estava falando com a Cibele, eu estava cansado. Quando foi 5 da manhã eu acordei, o telefone estava do meu lado na cama. Eu corri para a fronteira, 6h30, abriu a fronteira, eu cruzei e pensando já o que está acontecendo. Deus orando e dirigindo rápido para chegar em casa. Quando eu estava e poucos quilômetros da fronteira, toca o telefone, um rapaz do corpo de bombeiro, amigo meu, disseram que acharam o carro numa lagoa. E eu perguntei se acharam o corpo, eles falaram que estava procurando, mas não tinha corpo na lagoa. Mas o carro flutuou numa lagoa na área militar. Aí menos de uma hora depois, um diácono da igreja ligou e começou a dar muitas voltas. Eu falei, fala a verdade, que eu já sei o que é. Aí ele contou. Foi aí que eu parei o carro, orei. A primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu recebi a notícia da morte, foi eu parei, orei. E falei, Deus, antes que o diabo ponha qualquer coisa no meu coração, eu quero reafirmar o meu compromisso contigo. Eu não vou deixar de te servir por causa disso. Eu não vou deixar de te amar e te servir por causa da situação. Eu orei e refiz meu compromisso. Aí pensei que, como a Elita era muito ativa em rede social, pensei daqui a pouco o Brasil vai acordar, eu não quero que a família saiba disso por rede social. Foi aí que eu liguei para si, para te acordar, para você avisar minha família. Liguei para o pastor Paulo, na Igreja Batista Tupã, para avisar a família da Cibele. E foi interessante que assim que eu terminei isso, fiz as ligações, peguei o carro. E aí tinha um rapaz comigo que estava me acompanhando. Você quer que eu dirija? Eu falei, não pode deixar que eu dirija, porque eu quero ficar ocupado. Assim que eu comecei a dirigir, veio uma voz no meu coração muito forte. Você vai pregar no enterro. E eu falei, será que sou eu ou é Deus falando comigo? Eu falei, se for o Senhor que está falando comigo, eu quero saber o que eu vou pregar, eu quero que o Senhor continue falando. E nos próximos 400 quilômetros, Deus ministrou meu coração muito forte sobre a eternidade. Sobre tudo que eu creio sobre a eternidade. Meu coração foi nessa direção. Eu lembro que o telefone tocava, o pessoal da igreja preocupado. Eu lembro que eu liguei para um médico que tem da Kairos, que mora lá, liguei e falei, olha, assista a Cibele, que é um irmão brasileiro da Missão Kairos, trabalha lá em parceria com a Junta de Missões, com a Convenção Batista de Angola. Aí nessa fase eu tive que dirigir cerca de 800 quilômetros depois, ainda para chegar em casa, das 9 da manhã, dirigi até 8 da noite. E nessa fase, primeira 400 quilômetros, Deus falou comigo sobre a eternidade, muito forte. E eu orei sobre isso e fui. Quando eu cheguei em casa, foi muito triste chegar em casa, eu tinha já umas 200 pessoas no quintal, tinha meus colegas de outras províncias de Angola, tinham chegado antes de mim lá, e encontrei a Cibele. Foi aquele que não lembro, não existe nada mais difícil. Aí a igreja os membros da igreja estavam lá e estavam organizando as coisas. Naquela noite eu não dormi, aí de manhã cheguei muito cansado, demorei a dormir, mas dormi algumas horas. De manhã eu não consegui chorar até então. De manhã eu falei, eu quero ir o corpo dela estava no hospital, no que eles chamam de morgue, que é aquela câmara fria do hospital. Ela estava lá, eu fui lá, falei, quero ver o corpo, porque eu quero ver se vou chorar. Cheguei, abriram, mostraram o corpo, eu não consegui chorar, estava vazia, ela não estava lá, era uma coisa assim como ver algo que não é ela, era só. Aí eu parei, olhei, mas depois eu cheguei, como naquela noite eu não consegui entrar no quarto da Elissa,
quando eu voltei de lá, aí eu entrei no quarto dela, aí que eu consegui chorar e abrir diante de Deus. E aí Deus começou a trabalhar meu coração. Isso foi no sábado, já de manhã. Aí domingo nós tivemos o culto da igreja, a igreja veio, fez o culto na missão. E aí segunda-feira era o culto fúnebre e enterro. Aí eu falei com o pastor auxiliar da igreja, falei, olha, se prepara que se eu não conseguir pregar, você assume, mas eu creio que eu devo trazer a mensagem. Porque eu creio que Deus falou comigo para trazer a mensagem no fúnebre. Aí eu fui e Deus me deu graça, eu trouxe a palavra. Com o título Eu Creio na Eternidade, falei sobre a eternidade, falei o que Deus tem nos chamado e que a palavra que Deus me deu. Eu aconselhei a Cibele e a Cibele estava chocada por causa da circunstância da morte, que ela sofreu uma morte violenta. E a Cibele até falava comigo assim, não é só a morte, mas a forma violenta que ela morreu, tanto que ela sofreu para morrer daquela forma, que ela foi furada com a chave, alguma coisa perfurou o pescoço e ela foi estrangulada. E eu falei, olha, eu creio que ela está na presença de Deus, na plenitude de Deus, e isso é passado, já é passado para ela, na plenitude de Deus, isso é só, todas as dores passadas não são nada, isso já está pagado. E é isso que Deus falou comigo, é isso que eu vou trazer a palavra, que eu vou trazer para a congregação, para a igreja que está sofrendo a perda dela, que ela cresceu lá e tanta gente que cresceu com ela. Ela era mais angolana de nós, porque ela nunca, nem quis vir estudar no Brasil, ela estudou lá porque ela amava o país. E aí eu trouxe a palavra, foi o enterro. A Amanda estava em Battambang, no Camboja, fazendo a ITED na Jokun do Camboja. Se ela quisesse vir, eu teria que esperar o enterro para ela chegar, mas ela teria que pegar 5 aviões diferentes para chegar até nós. Porque ela estava num paizinho lá no fundo. Aí tive todo o trabalho de organizar a vinda da Amanda, não deu certo. Aí eu falei com a liderança da missão, a missão colocou uma equipe de especialista em trauma para estar junto com ela e cuidar dela, fazer o cuidado pastoral da Amanda lá. Aí nós terminamos o funeral, eu fiquei 3 dias organizando a casa. Depois viajamos para Windhoek, na Namíbia, onde o Jim Steyer, que é o fundador da Jokun no Brasil, a pessoa que me enviou para a África, ele ia e estava chegando lá para vir ao meu encontro. O Cubus Van Niekerk, que é o meu líder direto no continente, também vinha ao meu encontro. Passamos 3 dias juntos e dali de Windhoek eu viajei para Sudoeste Asiático. Fiquei 20 dias com a Amanda lá. Amanda, os últimos 20 dias do tempo teórico do curso dela. Mas, graças a Deus, cheguei lá, encontrei ela muito bem cuidada por irmãos e uma equipe de pastoral boa cuidando dela. E ela estava assistindo aulas ainda do curso e o tempo livre ela ficava conosco. Quando terminou a parte teórica do curso, ela poderia ir para o prático, que era 2 meses de campo missionário, ou podia voltar conosco e fazer o tempo prático dela depois. Mas ela falou, não pai, eu estou bem, eu quero ir para o campo missionário. Aí ela foi, trabalhou 1 mês na fronteira do Camboja com o Laos, numa aldeia budista, trabalhou lá fazendo evangelismo por 1 mês. Depois ela foi para o Mianmar por mais 1 mês, fez missões urbanas em Mianmar por mais 1 mês. Depois voltou, teve a formatura em Battambang e em dezembro ela veio e ficou 2 meses conosco lá em Angola. E agora ela voltou para o Brasil para dar continuidade à faculdade. Ela pediu para não vir mais para Foz, ela queria ficar na casa da avó, então ela transferiu o curso dela para Unimar, com a Universidade de São Paulo, e está lá na casa da avó fazendo a faculdade. Nós, como família, nós decidimos ficar um tempo mais lá, não vir para o Brasil imediatamente, porque cada casa que chegarmos seria isso, todo mundo estava sofrendo, seria um novo funeral, tanto lá como aqui em Foz, como em Tupã, como em Foz. Então decidimos que deveríamos estar mais restaurados para podermos voltar e poder enfrentar os irmãos que conheci ali, os familiares. E agora cremos que foi o tempo de Deus para vir. Nós estamos ainda, já conseguimos falar sobre o assunto sem aquele aperto no peito, sem lágrimas, mas ainda dói muito. Como família, nós ainda estamos reentrosando, porque a falta da Elis parece que faltou uma engrenagem. Nós estamos juntos os 3, a família de 4 virou uma família de 3 e estar juntos não está ainda fluindo. Já conversamos sobre o assunto, já não dói tanto, mas a gente sente, parece que ainda não está fluindo, porque eu creio que
a presença de um lembra a outra que já não está conosco. Então nós estamos ainda nessa fase de restauração. Dizer que estamos restaurados não é verdade, mas já estamos um bom caminho. Amém. Já conseguimos falar sem tanta dor. Amém. Pastor, eu fiz questão de iniciar a nossa entrevista dizendo que você e Cibele são pais de Amanda e Elissa. Porque assim como na história de Jó, ele perdeu bens materiais, ele perdeu servos, ele perdeu tudo. E no final da história, lá no capítulo 42, Deus restituiu tudo para ele. Mas quanto aos filhos, que ele perdeu 10, Deus não deu 20 filhos. Deus restituiu 10 filhos. Porque filho não se perde. Ela continua sendo do seu coração, do coração da Cibele, e logo, logo nós estaremos lá todos juntos. Ela só foi primeiro, né? Então, muito embora nós saibamos a dor, o sofrimento da família, e isso certamente vai continuar para o resto da vida, mas o Espírito Santo é consolador e está aí no meio da família de vocês. Mas, pastor, como é belo ver quando uma família que serve ao Senhor passa por uma tribulação como essa. Porque a convicção do coração do Senhor em parar o carro, orar e reafirmar o chamado, a devoção ao Senhor, a convicção mesmo de coração, isso é só para quem teme ao Senhor de verdade. Porque pessoas por muito menos do que isso teria apostatado, descido do vagão e começado uma nova história, ou mesmo blasfemado contra Deus, mas o Senhor te permanece firme e ainda atuante na obra dele. Deus te abençoe com poder e graça. Eu quero finalizar então, pastor, pedindo para que o Senhor deixe uma palavra para a igreja, uma mensagem para a igreja em, eu vou dizer, 1 minuto. Né? Eu sei que é difícil dar uma palavra para uma igreja que você conhece há quase 50 anos em 1 minuto. Quase 50 anos eu estou deixando de ser muito velho, né? Mas pelo menos 45 anos em 1 minuto. Mas dá uma palavra amorosa para esse povo que tanto ama o Senhor, a Cibele, a Amanda e a Elice. Eu quero agradecer à igreja pelas orações. Muitas pessoas entraram em contato conosco, muitas estavam orando por nós nessa fase difícil. E também reafirmar quem é o nosso Deus nessa fase difícil que nós estamos vivendo no mundo. Nós estamos aí com essa pandemia, que eu chamo de panicodemia, né, que tem mais medo hoje do que a pandemia. Nós passamos situações difíceis na África. Eu enfrentei guerra, que é a incerteza de viver no outro dia, e nós enfrentamos epidemia de cólera, que é muito mais mortal do que essa epidemia, que a cólera mata 30% praticamente, lá em Angola matava. Nós enfrentamos, vizinho de nós teve uma epidemia de Marburg, que é uma febre hemorrágica que mata cerca de 50% de quem é contaminado. Nós tivemos agora, recentemente, na África, a ébola, que mata mais de 60% dos contaminados. E nós estamos enfrentando uma doença que mata cerca de menos de 2% no Brasil. Na Europa matou por média de 2%. Aqui eu acho que é 1,3% dos contaminados. Desses contaminados, 15%, 85% nem adoece. 15% adoece e é uma coisa que causa tanto pânico. O grande pânico que está causando é que primeiro começou na China e chegou na Europa, América, que é lugares que pessoas vivem extremo conforto. E eles se acham quase deuses, eles têm tudo. E aí tirou a segurança deles e eles entraram em pânico e colocaram o mundo em pânico. E as pessoas que não têm Deus têm isso. E parece que o medo dos outros está sendo vendido para nós. E o mundo está com medo. Eu estava ouvindo a mensagem de Páscoa de Loren Cunningham, o fundador da missão, e é alguém que está em contato com o mundo inteiro, o que está acontecendo no mundo e conhece o mundo inteiro. E ele falou que tem 3 coisas interessantes nessa epidemia que ele acha que foi Satanás que começou isso, porque é uma coisa que uma peste, Satanás é o pai das pestes, ela causa medo entre as nações, o mundo nunca teve tanto medo. E a Bíblia fala que aquele que causa terror nas nações é Satanás. E ele então, peste, é medo, medo, e tinha uma terceira coisa que eu esqueci agora. Acusação.
Essa doença trouxe acusação da governos contra a OMS, governos contra a China, acusações internas dentro dos países. Isso está acontecendo não só no Brasil, não, está acontecendo no mundo inteiro. Esse uso político da crise e essa acusação um contra o outro. Então ele falou peste, medo e acusação. 3 coisas que Satanás patrocina no mundo. E ele falou que outra coisa que ele achou interessante é que chegaram à conclusão recente que o plasma de uma pessoa curada, tira o sangue, tira o plasma do sangue de um curado, o anticorpo dele serve para curar o outro. Falou, e consegue ser redimido pelo sangue. É coisa do diabo mesmo. Então, quando nós enfrentamos uma situação que é perigoso nós deixarmos o medo tomar conta, que medo é o contrário de fé, medo destrói a nossa fé. Quando nós entramos em medo, nós perdemos nossa segurança. E nós temos segurança eterna em Deus. E nós somos como Paulo, se nós vivermos, sobrevivermos, nós vamos servir a Deus. Se nós morrermos, vamos estar com Deus. Então, nós não precisamos viver o medo do mundo. Aí as pessoas argumentam, mas a economia vai ser destruída. Todo mês eu dou o dízimo e falo que Deus é o meu provedor. Eu trabalho, eu tenho emprego, eu tenho empresa, mas meu provedor é o Senhor. Todo mês eu declaro isso para Deus, através dos meus dízimos. Então, nós declaramos que nós temos segurança nele. Se a economia vai dar problema, ele é o nosso provedor. Se eu ficar doente, ele é quem cura. E é ele que, se eu morrer, ele vai me levar para a glória eterna. Eu vou estar com ele. Então, nós devemos firmar na nossa fé. Eu creio que é tempo de nós revermos os nossos valores, nos firmarmos em Deus e, principalmente, não deixar o medo dominar o nosso coração. Temos que obedecer determinações do governo, nós temos que ser cuidadosos, mas nós temos que fazer isso por fé e não por medo. Nós devemos andar naquilo que cremos. Então é um tempo difícil, é um tempo de mudança. Vai acontecer mudanças no mundo? Vai. Vai ter empresas que vão subir, porque já estão digitais, já estão trabalhando de forma digital, então elas vão expandir, que as pessoas nessa crise vão aprender a comprar digital. Aí vai ter empresas físicas que vão quebrar, vai ter situações que vão mudar o mundo, o próximo normal vai ser diferente. Mas nós temos um Deus eterno que não muda. Amém. As situações da vida vai mudar ao nosso redor, mas nós temos o pé na rocha. Amém. Então é momento de eu creio que a nossa fé está sendo mexida e nós estamos sendo vistos se nós estamos firmados na rocha eterna ou se nós estamos aí na moda gospel, só curtindo a igreja, porque se nós estivermos firmados na rocha, mesmo que a situação ao nosso redor muda, nós temos uma firmeza eterna no Senhor. Amém. Se nós estivermos balançando, e isso está sendo ótimo para alguns lugares, porque eu vi uma foto recentemente da prateleira do Walmart, um dos maiores redes de supermercados dos Estados Unidos, a prateleira que vende Bíblia vazia. Todas as Bíblias foram compradas. Está tendo 30% a mais de download dos programas de Bíblia na internet. E as pessoas estão se voltando para Deus nessa situação. Temos visto alguns presidentes declarando, pedindo jejum, pedindo que a igreja ore, pedindo oração. Então, eu creio que quando a nossa segurança é abalada de vez em quando, é bom para nós vermos aonde nós estamos firmados, porque é muito fácil nós sermos contaminados pelo mundo e começarmos a correr atrás das mesmas coisas e deixar o céu está lá, a eternidade está lá, mas eu vou curtir a vida aqui ainda. E nessa situação é hora de nós voltarmos para os nossos valores eternos e principalmente nos firmarmos em fé e não deixar o medo dominar o nosso coração. Amém. Amém, pastor Ismael. Muito obrigado pela solicitude que o senhor atendeu ao nosso pedido. Mas você, irmão, que após ouvir e ver essa entrevista, seu coração certamente foi movimentado em alguma direção. E eu quero desafiar você. Desafiar você a investir nesse ministério, a literalmente investir nesse ministério, em 3 dimensões. A primeira delas é orando, orando e orando. Orando pelo pastor Ismael, pela Jocum, pelo ministério dele, desenvolvido lá em Angola e nesses países que ele fez referência, pela vida da irmã Cibele, da Amanda, para que Deus proteja, para que Deus esteja na direção de toda a vida dessa família. Segundo, é investindo financeiramente, monetariamente. Se você desejar
de alguma maneira contribuir, abençoar o ministério do nosso querido pastor Ismael e da irmã Cibele, entre em contato conosco, nós vamos dar o melhor caminho, os melhores canais para que você faça isso também. E o terceiro é indo. O pastor Ismael já me convidou em alguma ocasião para a gente ir lá fazer uma visita missionária. Então, quem sabe você pode ir, porque está sendo chamado e está atendendo o chamado missionário, pode ir estudar e, quem sabe, ir para o campo missionário, seja a África ou a Ásia, enfim, qualquer país ou lugar que o Senhor te mandar, ou se você é um profissional, alguém que já desenvolve a profissão e quer doar um período das suas férias lá em Angola, o pastor Ismael já nos convidou, nós podemos fazer uma caravana e você pode ir lá doar o seu dom, o seu talento, parte daquilo que Deus te deu como expertise, como profissão e abençoar aquele povo. E ele disse que a hospedagem já está garantida, não é, pastor Ismael? Sim, temos casa de hóspede na missão. Tem casa de hóspede, então vai ser uma bênção. Então, invista. Invista nessas 3 dimensões e abençoe a vida do querido pastor Ismael. Pastor Ismael estará conosco amanhã, pregando a palavra do Senhor, ministrando aos nossos corações no culto da noite. Então você fique preparado para estar conosco nesse tempo precioso de meditação da palavra do Senhor, de dedicação da palavra do Senhor também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Pastor Ismael, uma vez ou outra, Deus te abençoe. Dá um salve para o povo. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade e contamos com as vossas orações. Vamos ver se essa crise passa para nós podermos estarmos juntos antes da nossa volta para a África. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, às 10 da manhã, no nosso culto matutino. Deus te abençoe.